dos cerca de 1.035 milhões de turistas que viajaram, por exemplo, em 2012, 52% a motivação é férias e lazer. É muito importante retermos esse fracionamento da procura, para não fazermos confusão. Depois temos saúde e religião, que ocupa 27%, portanto, da oferta global. Depois temos negócios e conferências, 14%, e outros, diversas outras razões, 7%. Partindo desse mercado existente, põe-se a questão: em que nicho podemos, ou melhor, por um lado, em que nicho podemos ter chances de ganhar fatias do mercado, ou em que nicho gostaríamos de ganhar fatias do mercado. Veem que lazer e férias pus a azul, porque, do meu humilde ponto de vista, o nosso mercado é lazer e férias. Essencialmente lazer e férias. Saúde, quem sabe é proibida adivinhar, daqui a alguns anos podemos ter infraestruturas de saúde que atraiam pessoas para virem tratar em Cabo Verde, mas de momento, venhamos e convenhamos, ocupemos-nos dos cabo-verdianos. Religião, que eu saiba, nenhum cabo-verdiano foi beatificado para se tornar figura importante a ponto de atrair estrangeiros. Portanto, também, quer dizer, nesse nicho de saúde e religião, não estou a tentar fazer rir, mas estou a tentar ser claro, um pouco claro, talvez quase duro, na análise da estrutura da procura, para podermos ver onde podemos, em que porta podemos entrar com uma eventual oferta cabo-verdiana. Portanto, eu, humildemente, penso que o nosso nicho é essencialmente lazer e férias. Claro que alguém pode dizer, não, muita gente vem, eu sei que os tarafalenses vêm muitas vezes, particularmente os cabo-verdianos, ou trazem um outro amigo estrangeiro, para festas em Santa Amaro, no Tarrafal, em São Filipe, em Santa Catarina, etc. Mas, venhamos e convenhamos, isso não faz massa. Disso não viveremos. Isso pode, durante 2, 3 dias, máximo uma semana, alimentar a economia local. Mas não é disso que ou nem é com isso que poderemos alavancar a economia cabo-verdiana. Penso eu. Portanto, estava a dizer que o conhecimento do mercado emissor é muito importante. Qual é esse mercado? Os principais mercados emissores do mundo. Vemos que a Europa Ocidental representa 52,2% do mercado. Pus também isso a verde. Ásia e Pacífico, 22,8%, mas há que respeitar as distâncias, pelo menos se não há grandes motivações para se vir da Ásia e Pacífico para Cabo Verde. Américas, do Canadá à Argentina, representam como mercado emissor apenas 16,6%, mas também tem ao lado um pouco aquilo que nós poderíamos oferecer aqui em Cabo Verde, que é, portanto, toda a zona das Caraíbas. A curiosidade pode, de vez em quando, tirar alguém do seu habitat normal para vir a Cabo Verde, mas não seria a regra geral. E até a experiência do nosso jovem turismo nos últimos 20 anos tem mostrado que a origem não tem sido outros mercados, senão o mercado europeu. Pus também a África a vermelho, porque também, infelizmente, tenho ouvido ali e acolá ideias quase que por que nós estamos a desenvolver o turismo africano para os africanos virem cá? No fluxo mundial, a África emite apenas 3% do fluxo mundial. A Europa emite 52%. Com todo o respeito para todas as intenções, eu penso, não sou eu, a maior parte das pessoas, irá tentar ganhar algo de onde há muito mais dos 52% do que ir brigar o pouco nos 3%. É a lógica que nos leva a decidir assim. E mais, da África, os 3% de africanos dividem-se essencialmente em duas partes. Uma grande parte é o turismo religioso. Vão para a Meca, ou um outro ponto religioso lá da zona, e outra parte, a classe média, não vem tomar sol, o senegalês ou o gambiano não vem tomar sol em Cabo Verde.
Ele, quando tem férias, vai fazer compras e vai a Nova Iorque, Paris, Londres, etc., Roma, etc. Não vem a Cabo Verde. Não, poucos. Temos recebido alguns angolanos e outros, mas vêm, dizem que gostam, mas não nos enganemos. Não é com esse fluxo dos nossos vizinhos ou irmãos, como quiserem chamar, africanos, que vamos criar massa para alavancar a procura turística aqui em Cabo Verde e, a partir daí, formatar a nossa oferta. Portanto, e mais, a experiência dos 20 anos tem mostrado mais ou menos o nosso mercado emissor, que é a Europa. Tem sido a Europa. Reino Unido, Alemanha, França, Portugal, Bélgica, Holanda, Itália, etc., é que tem sido o nosso mercado emissor. Vejam, e para vermos a dinâmica, que há 15 anos a Itália era quase 1/3 do fluxo turístico para Cabo Verde, agora é apenas 5%, 5,6%. O fluxo da Itália praticamente não diminuiu. Nós é que crescemos muito, portanto, houve a redução do peso relativo do fluxo italiano, porque o fluxo de turistas da Itália, em termos de quantidade, mantém-se, mas como estamos a crescer, temos vindo a crescer, portanto, o peso relativo de cada mercado emissor pode diminuir. Algumas conclusões interessantes que podemos tirar desse quadro. Vemos que não há uma grande concentração em nenhum país, sempre abaixo de 20%. Acho que isso é muito bom, até para aqueles que se preocupam com o problema se há crise ali e acolá, embora eu tenha respostas para isso, em relação à crise no fluxo turístico, mas temos uma certa diversidade de mercados emissores. E mais, dentre os países mais ricos do mundo, temos no nosso pacote de mercados emissores Reino Unido, Alemanha, França, Bélgica, Holanda e mesmo a Itália. Portanto, não tenho nada contra os pobres, mas penso que qualquer e-commerce ou qualquer operador hoteleiro, etc., orienta a sua procura de mercado em ricos, que têm dinheiro para pagar e que podem gastar. Portanto, o nosso pobre é para a solidariedade social, não é para despesas turísticas. Portanto, isso também é muito importante e mais, desse grupo diverso do nosso mercado emissor, há 2 deles, o Reino Unido e a Alemanha, que estão entre os países cujos turistas são os mais gastadores per capita no mundo. Daí, uma conclusão que tiro é que, de facto, os nossos operadores têm estado no bom caminho. Têm estado no bom caminho, os homens do turismo, os hoteleiros, os operadores e outros, têm estado no bom caminho porque estão a focalizar onde há um certo poder de compra, o que dá alguma garantia da perenidade, da continuação do desenvolvimento do setor. Outro ponto, também pode ser um bocado controverso, é o problema de como é que os turistas chegam cá. A nível mundial, também, vemos que os turistas, a nível mundial, usam 52% dos turistas deslocam-se por avião, 40% deslocam-se em viaturas, comboio 2% e barco apenas 6%. Temos que fixar bem esses números para podermos não cometer erros em termos de políticas estratégicas, particularmente na área de infraestruturação, para dar a cada um aquilo que merece em termos daquilo que esperamos que nos dê em retorno. Não devemos insistir muito em investir em algo que talvez, em algo cujo retorno não é tão evidente ou seguro como num outro setor. Uma primeira conclusão, ao vermos que 40% de viagem em viaturas, 2 em comboios, isso significa que cerca de 42% do fluxo mundial do turismo é a nível regional, tanto nas Américas,
na Europa e alguns também em certos países da Ásia. É, a nível regional, o movimento turista. Portanto, para distâncias longas, é só os 52% é que usam, mais o barco 6%. Mas o barco aqui tem uma nuance. Estamos a falar muito de turismo cruzeiro, é bom, é um nicho a aproveitar, porque traz, pelo menos durante umas horas, máximo um dia, normalmente, traz alguma atividade, mas não conheço nenhum país que tenha um turismo baseado só nisso. Porque não dá muito, porque o turista do cruzeiro não gasta muito. Não tem como, não é que não gasta muito, não tem como gastar nos portos por onde passa. Não gasta muita coisa. Embora eu reconheça que se possa desenvolver esse nicho, mas o potencial não é tão elevado, particularmente agora, há dias, portanto, num encontro em São Vicente, ouvi já pessoas a querer reclamar terminal de cruzeiro em todos os municípios litorais de Cabo Verde. Assim como uns anos atrás também se reclamava aeroporto internacional em todas as ilhas, hoje também já não faltam veleidades a querer ter terminal de cruzeiro, incluindo o meu Tarrafal natal do Norte de Santiago. Quer dizer, temos que ponderar um pouco as nossas ambições e exigências, até para evitar frustrações. Portanto, orientar os nossos esforços naquilo que, de facto, pode trazer algum retorno. Os principais destinos turísticos também. É muito importante, porque todos aqui nessa sala durante algum tempo, ouviu quase que uma crise, assistiu quase que uma crise de chauvinismo, dizendo, os estrangeiros vêm cá invadir a nossa terra, consumir, usam até termos, já ouvi usar o termo consumir o nosso sol, a nossa praia, como se o sol e a praia fossem produtos consumíveis, e depois vão-se embora e não deixam nada cá. Infelizmente, até hoje de manhã também ouvi algo parecido com isso, que vou rebater daqui a bocado. O grosso dos turistas não vem para zonas pobres, vão para zonas ricas. É a Europa que recebe 51% de turistas a nível mundial, a Ásia-Pacífico 22%, tem que expor minimamente a mensagem global. E a África, 7%. A África, como destino, é apenas 5% do destino da procura global, e Cabo Verde, em termos do mundo, é 0,05%. E a nível, se compararmos com o nível africano, recebemos já 1,02% de turistas. Portanto, é para vermos que, inclusive, a África não é, assim, um grande destino. Recebe-se volta de 50, 55 milhões de turistas por ano. Não é nada por aí além, toda a África. E Cabo Verde estamos a volta de 550, 560, conforme as fontes de análise ou de recolha de informações. Portanto, podemos almejar aumentar a nossa oferta? Acho que sim, mas sem rodeios, digo, sinceramente, penso que é no turismo de sol e praia que devemos continuar a apostar. Enriquecê-lo, trazer mais elementos complementares, mas não são alternativos, já? Serão elementos complementares do tronco essencial que é a oferta de sol e praia? Sim. Devemos continuar a trabalhar nisso, já há muita gente a trabalhar nisso, devemos continuar a trabalhar, pondo agricultura, indústrias criativas e outras, mas não podemos ter a veleidade de dizer que não é só para ninguém vem da Europa por outro motivo, globalmente, em 95%, que não seja só ali praia para Cabo Verde, que alguém me desminta. Turismo do cruzeiro, há um potencial, sim, moderado, porque o próprio impacto económico do turismo cruzeiro não é lá muito. Não é muito, é fácil de compreender. O turista chega, não utiliza o quarto em Cabo Verde, não paga alojamento, que normalmente é grande parte das despesas do turista, portanto, a limite é uma refeição ou uma bebida e alguma bugiganga ou artigo de artesanato, etc., que nem sempre temos. Portanto, aqui
assumo que o impacto econômico também é pouco. Alguém pode pensar diferentemente, mas é pouco. E, tanto do ponto de vista risco também, para mim, o nicho sol e praia é o mais seguro. Aliás, isso é que também dá o problema não é só para mim ou para o governo, é para os próprios investidores. Isso é que lhes dá garantias. Isso é que os faz vir investir. Porque nós podemos vender, dizer o que quisermos, mas quem decide onde aplicar o seu dinheiro é o investidor. Ou escutam-nos por educação, dizem, sim senhor, vamos pensar nisso, mas depois nunca mais vêm. E se insistimos, dizem, sim, estamos a estudar, quando tivermos uma decisão, informámo-lo. Quer dizer, portanto, não chame mais. Portanto, é a situação. As perspectivas do fluxo turístico, eu não vou... Acho que é difícil prever o fluxo turístico até 2030, até não só pela amplitude do tempo, como também pela minha própria idade, não quero projetar até 2030, tentei projetar até 2020 e mais, não em termos de desejo, mas em termos de, como disse o Presidente, profissionalmente, e que não sei se é casualmente ou não, mas tenho a quase totalidade dos pacotes que estão de facto a ser realizados agora e nos próximos 2, 3 anos. Tentei partilhar convosco a previsão do crescimento do fluxo turístico baseado em projetos de facto reais que em quase 95% dos casos vão ser implementados. Infelizmente devemos constatar que se de 2000 a 2010, de facto, mesmo antes de 2000, desde 2005, quando começámos a desenvolver o turismo, a média de crescimento anual do turismo, a taxa era elevada e, tanto, o turismo tinha um poder alavancador do crescimento da economia cabo-verdiana muito elevado, mas hoje, por 2 razões. Primeiro, a economia cabo-verdiana está crescendo, para que o turismo mantenha o mesmo poder alavancador, teria que continuar a crescer em termos de correlação ao mesmo ritmo. Ou se não até mais elevado, porque há outros setores que estão também desenvolvendo-se, como agronegócios e algumas indústrias, etc. Portanto, vemos que o turismo desde 2011, 2012 teve um bom crescimento, 12%, não foi milagre, foi entrada no mercado do Rio Lacacão e do Melilla Tortuga Beach. 2013, crescimento apenas 3%, porque não entrou nada no mercado. Não entrou nenhum novo empreendimento no mercado, portanto, esse foi um crescimento apenas natural da melhoria da taxa de ocupação. 2014, vamos ter um pouco de crescimento devido à entrada no mercado das 200 e tal unidades de Salinas-C, do Grupo ASES, entrou no mercado em setembro, portanto, contribuiu durante esses 13 meses, o impacto já dá para um crescimento de 6%. Em 2015, sim, vamos ter uma boa taxa de crescimento, porque, como disse o moderador, há um grande empreendimento que tenho o orgulho de dizer que sou um dos agitadores, monitores desse empreendimento, que vai entrar no mercado, que por si só vai significar um aumento do fluxo turístico para a Ilha do Sal à volta de 40%, e a nível nacional, portanto, à volta de 17%, como estamos a ver. Portanto, é, de facto, por causa desse empreendimento. 2016, temos, com os dados confirmados, apenas uma previsão de 8%, 17 e 18 vamos ter crescimentos maiores, mas vemos que, de facto, há um certo enfraquecimento do ritmo do crescimento do turismo. Por quê? Será que os investidores não querem investir, ou a CI ou a SCTBM não estão a trabalhar bem, ou o Ministério do Turismo? Não, nada disso. Estão a fazer os sujeitos públicos do setor, pelo menos esses 3, o Ministério do Turismo e as suas instituições, CI, SCTBM, estão a fazer o melhor que podem, mas só que a decisão não lhes pertence. A decisão pertence aos investidores que fundamentam não necessariamente na conversa, ou na mensagem desses agentes, mas
avaliam uma outra coisa, a competitividade, o retorno que vão ter do seu investimento. É a razão de investir ou não. Já ouvimos até pela imprensa vários grandes grupos, Vila Galé e outros, o Rio, que estava cá, que parou o seu investimento, porque chegou à conclusão que Cabo Verde está com uma política fiscal que tende a provocar a erosão da competitividade do setor e, portanto, aquilo que já está, mas aquilo que não está, talvez vão fazer noutro sítio. E temos que ter isso bem claro na nossa cabeça, porque senão ficaremos apenas a lamentar. Porque, vejamos, o desenvolvimento do turismo desde os anos 90 foi essencialmente programado. Aliás, o moderador teve à frente desse processo, criação das ZDTIs nos anos 90, etc., zonas de desenvolvimento turístico integrado, etc., onde, de facto, tudo deveria ser feito para mostrar aos investidores onde aplicar o seu capital. Vemos o seguinte, qual é o quadro que temos? Bom, há uma certa distorção, mas posso ler. Portanto, de Santiago, das 115 mil camas previstas, há 0% construído. 0%. São Vicente também, das 151 mil camas construídas, há 0%. Sal, das 109 mil camas, há 4,33%. Maio também, das 34 mil camas, 0%. Boa Vista, das 80 mil camas, apenas 6,13%. E nós reconhecemos e cansamos de dizer que temos lindas praias, bom clima, um ambiente humano favorável ao turismo, também pequena distância da Europa, que é o nosso principal mercado emissor para Cabo Verde, mas os investidores, porque os turistas vêm se existiram hotéis. Alguns podem vir para acampamento, mas são poucos. Essencialmente querem estar em hotéis e hotéis não temos, hotéis só se conseguem com investimento e não há investimento. Portanto, aí vemos que as ETIs estão ainda por utilizar, em termos de política, eu recomendaria, as ETIs foram objeto de muita guerra, ainda estão, e aí é um erro crasso do governo. A proposta é tornar as ETIs como algo de offshore, geridas pela entidade escolhida ou indicada, mas a partir daí ninguém pode estar a querer intervir. Quer dizer, o sacrifício que às vezes um investidor passa para conseguir chegar à aquisição de um terreno, juntamente através da CI ou da STBM, particularmente através da CI, junto da Direção-Geral do Património do Estado, é quase igual ao Calvário de Jesus Cristo, nas 14 estações. Quer dizer, não é por acaso que o meu amigo Spencer Lima, em tempos atrás, os chamou de malfeitores. Não tem nada contra as pessoas, mas a atitude institucional é essa. Portanto, é um problema grave. Mas o mais grave é a política fiscal, que praticamente tem provocado a erosão do nosso potencial de atratividade enquanto destino de investimento. Portanto, antes de pensar em promoção turística, dizia sempre alguns colegas meus e outros amigos, antes da promoção turística, vamos promover Cabo Verde como destino de investimento, porque se não tivermos instalações turísticas, não há turista a trazer. Para além disso, penso que a política fiscal, já vou terminar, Sr. Presidente, já vou terminar, tanto a nível institucional, há que mudar também o paradigma, dando ao crescimento económico o primado sobre a simples arrecadação das receitas. O que verificamos hoje, em termos de política, a nível global, é ainda continuamos com a mesma atitude que era necessária na primeira metade da década passada, de estabilizar as finanças públicas, etc., mas já passamos essa fase de estabilização. Só que agora as finanças públicas departamento à procura de estabilização tornou-se num departamento castrador da competitividade
das empresas, em termos da atração do investimento externo e em termos do funcionamento das empresas também, como disse há uns 2 meses atrás, quase que anda a canibalizar as empresas já instaladas em Cabo Verde. Portanto, tudo isso, globalmente, dá uma má mensagem em termos da competitividade do país e se não mudarmos a nível nacional, tanto da estrutura decisional do governo para dar um certo primado aos setores econômicos, não só ao turismo, mas aos setores econômicos, não iremos longe e continuaremos a patinar um pouco em termos de crescimento, como tem sido os últimos 5, 6 anos. Ninguém pode dizer o contrário. Tanto, a terminar, gostaria, tanto, o apelo é que se reveja particularmente, para mim, é o mais importante, a revisão da política fiscal, que deve ser um instrumento de estímulo ao investimento, portanto, a isso subordinada, com vista a atrair investimento privado, criar empregos permanentes, crescimento, e, portanto, é disso que nasce os impulsos do crescimento econômico, aumento da riqueza nacional e melhoria do bem-estar das populações. De outra forma, não temos como ir. Obrigado.
mas eu penso que é uma matéria... O turismo efetivamente pode ser o nosso futuro. À volta do turismo, como eu disse no início, o turismo detém uma transversalidade e uma horizontalidade tal que deve concitar as nossas atenções para um fenómeno e para um cluster que pode ser não só o motor da economia cabo-verdiana, mas também, digamos, a força motriz da implementação de vários outros clusters que, como já podemos ver aqui ao longo deste fórum. Digamos, para consumo interno, para o nosso lazer, o turista interage com a população e absorve, digamos, as emoções. Peço desculpa, Sr. Apresentador, o que eu tenho a dizer é aquilo que eu penso e não aquilo que o senhor quer ouvir. Mas, se não se importa, eu continuaria e vou ser muito breve. Portanto, e cortando, tendo sido cortado na minha observação, vou aqui fazer uma referência e uma pergunta, que tem a ver com a questão das ZDTIs. Falou-se da questão de transformar as ZDTIs em zonas offshore, portanto, o nosso entendimento é que as zonas turísticas devem ser entendidas como cidades turísticas, portanto, onde se faz, digamos, uma integração de diferentes setores de desenvolvimento da vida humana e de todas as atividades que interferem no espaço, e onde os turistas e as pessoas encontram as suas respostas, portanto, deve ser também, digamos, interagido com as diferentes áreas de desenvolvimento de um país. E Arquiteto Freitas, por favor, eu não o quero interromper mais, mas seja indulgente com a sala a questão... e dê a todos a possibilidade de podermos interagir. Por favor, sim. Vá direto à pergunta. Muito Peço obrigado. muito desculpa com toda a amizade que lhe tenho. A questão que eu quero colocar aos apresentadores era se poderiam expor um pouco o conceito e a ligação entre o turismo e a cultura. Muito obrigado. Gostaria que o nosso orador falasse um pouco mais ou aprofundasse o conceito de turismo cultural, que é uma vertente muito importante em Cabo Verde, e estamos a falar em 2030, perspectivar 2030, e penso que temos todas as possibilidades de tornar o turismo cultural como uma ponta de lança do nosso turismo, e acho que já temos bons sinais. Temos muitos bons sinais que têm vindo da música, e dos carnavais em Cabo Verde, da nossa música e muitas outras vertentes na área cultural. Temos a Cidade Velha, só para dar como um ponto também, que é o património mundial, e aí eu fazia ponte com o turismo religioso. Eu tenho um sonho, Vítor, para o turismo religioso em Cabo Verde, ao contrário do que acabou de dizer, porque temos a primeira igreja em África Ocidental, podemos explorar isso e podemos potencializar. Temos o exemplo de Goré e outros exemplos aqui perto. Temos muitas infraestruturas que podem ser potenciadas e estão sendo valorizadas e potenciadas. Temos um campo enorme. Portanto, e gostaria também de dizer que, só para lhe dar uma ideia, quando falou das festas religiosas, nós temos 600 festas religiosas em Cabo Verde, 600 por ano. E podemos transformar São Felipe, São João, de São Vicente e Santo Antão, nomeadamente Porto Novo, e Santa Catarina, eventualmente, mas podemos transformar algumas festas, potencializá-las e vir a ser uma vertente forte do nosso turismo cultural, quiçá religioso. Tudo depende do sonho, Vítor. Eu acho que tudo depende do sonho. O turismo tem uma componente de sonho enorme, fortíssima. E temos que buscar esse sonho e transmitir esse sonho aos nossos turistas. Eu acho que a conquista, o turismo é conquista, é descoberta.
e se criarmos aqui elementos para essa descoberta, chegamos lá. Ok. É possível que chegamos a um turismo de qualidade com uma iluminação de Ribeira na cidade de Santa Maria e com saneamento inexistente. Eu penso que são estas situações que têm travado um pouco o desaceleramento do turismo aqui em Cabo Verde. A Praia de Santa Maria terá, no horizonte de 2030, uma gestão? Obrigado. Falou-se aqui no turismo com maiúscula, não é? Turismo na sua globalidade, os grandes números e que auguramos que se venha a concretizar nos prazos e dados os investimentos, parece que estamos num caminho certo. Contudo, se reparamos em termos de turismo, ele é segmentado, fragmentado por nichos, não é? Aqui, os grandes números, creio que têm a ver mais com turismo de massa, os 3 S's, enfim, areia, praia e mar, não é? Mas há nichos de turismo em Cabo Verde de grande valor acrescentado e que combatem a pobreza, sobretudo no meio rural, que é o ecoturismo ligado àquilo que se pode, em inglês chama-se o bed and breakfast. No interior dos lugares, nós sabemos que em muitas... Cabo Verde, a maior parte ainda está ligado, não às grandes cidades, às grandes praias, mas é um todo, não é? Em termos de incentivos, se repararmos onde estão os incentivos para promover o turismo, e aqui vou ser oportunista, aproveitando a presença do Sr. Ministro da Tutela, também Sr. Ministro da Cultura e Sr. Ministro também aqui da área de Saúde, que também tudo é oportuno, mas para dizer que se calhar temos que olhar mais que incentivos criar para os pequenos operadores, para quem tem 1 quarto ou 2 quartos na sua casa, que pode, numa aldeia, alugar a turistas que vêm aqui, por exemplo, Santo Antão, Brava, Fogo, São Nicolau, e as ilhas que nós não temos praia, não é? Portanto, era neste sentido deixar um repto que o Governo tem de ver como incentivar o turismo para pequenas entidades, para ajudar a criar riqueza no local, para ele ficar no local. Porque turismo de massa, nós sabemos que, segundo estudos, não dá mais do que 12,5% de retorno ao país, segundo os estudos feitos. Enquanto o turismo local, isto são dados concretamente aqui, qualquer um pode validar, foi feito por um especialista do Banco Mundial aqui para Cabo Verde, não é? E Cabo Verde está melhor situado que muitos países aqui na região. Mas, em termos de valor acrescentado, o turismo para combater a pobreza, ele ascende a 80% do valor acrescentado no local. Ficava por aqui apenas questão para pedir um desenvolvimento de incentivos para esse tipo de atividade. Obrigado. Sal, Boa Vista e Meio são ilhas com realidades similares, mesmo oferecendo praticamente o mesmo produto turístico. Diria até são ilhas concorrenciais. No entanto, em termos de infraestruturas, nenhuma dessas ilhas tem infraestruturas turísticas consolidadas. A minha pergunta é para o Sr. Consultor Dr. Vítor Fidalgo, que é qual é a recomendação que faria em termos de planeamento turístico para Cabo Verde no horizonte 2030? Obrigado. Insisto em chamar o Presidente, é Presidente, nunca deixa de ser Presidente assim. Portanto, é Presidente e moderador. Portanto, pergunta do arquiteto César Freitas. Começou, portanto, questionou a definição do turismo. Bom, a definição do turismo não é minha. Infelizmente, eu tenho usado a definição dada pela Organização Mundial do Turismo, que é toda pessoa que viaja para mais de 24 horas e menos de 180 dias, portanto, de 30 dias, aliás. E, portanto, é ali que eu tomei a minha definição, e quando alguém sai do trabalho, tanto aqui na praia, vai até a Cidade Velha tomar um gin tônico, isso é uma deslocação, mas não entra na estatística do turismo. Compreendo que é uma atividade de promoção de negócios, porque não, e muito importante, mas não entra na definição do turismo.
Interação com a população. Sim, isso é muito importante e tem sido uma preocupação de todos, inclusive dos hoteleiros. Mas como, antecipando a pergunta do Eldino Lopes, do Sal, não é? Quer dizer, para interagir, temos que criar condições. O arquiteto tem lido tanto como eu, vamos tomar mesmo os pontos definidos pelo governo como destinos turísticos, sem descurar a posição do Zé Gonçalves, a preocupação do Zé Gonçalves. Os governos, tanto nos anos 90 como nos anos 2000, definiram particularmente Sal, Boa Vista, Maia, etc., como destinos turísticos. Quer dizer que apostaram no sol e praia. Não é invenção minha, mas apostaram no destino sol e praia como ponto de partida. Nada impede que se vá mais longe, mas como ponto de partida apostaram no destino sol e praia e aí é que temos que partir. Mas interação com a população. Meu caro, pergunto-lhe, em consciência, o Aldino já deu algumas dicas sobre Santa Maria, que até no nosso cotidiano cabo-verdiano não é muito mau, mas, por exemplo, pergunto-lhe de Salrei, em consciência. Quer que o turista, sugere ao turista, à noite, vestir-se bem e sair para andar pela cidade de Salrei e entrar nos bares ou num restaurante típico, que até seria interessante. Acho que não. Acho que não. Portanto, há um desafio, concordo consigo, que devemos tudo fazer para criar condições de interação com a população, mas temos que fazer o trabalho de casa. Temos que fazer o trabalho de casa para podermos criar toda essa oferta complementar. Até porque, como o grosso do turismo que vem para cá ver é óleo inclusivo, repara, o hoteleiro esfregará as mãos de satisfação, como fizeram quando construímos a Avenida dos Hotéis, tudo o que for feito para permitir ao turista sair do resort e ir andar, é ganho para ele, porque ele está a poupar na rúbrica alimentação e bebidas. Portanto, não nos iludamos, ele tem todo esse interesse. Só que, infelizmente, ainda temos as condições que temos. Não podemos estar, eles estão habituados a outro nível de higiene, a outro nível de padrão de vida, de urbanização. Não podemos estar a exigir que venham viver como nós. Nós estamos habituados a certas coisas, podemos até engolir o peixe pelo rabo porque não somos daqui, mas eles não. Por isso, aceitando tudo isso como é um desafio que governo, municípios e todas as entidades, os operadores devem assumir. Particularmente, como me sussurrou o moderador, e obrigado, para podermos criar essa oferta complementar. Estamos de acordo, mas há que criá-la. Como está, ainda não temos condições, temos que assumir que não existe para podermos ir lá. Sobre as EDTIs, estamos de acordo. Tudo o que disse, tecnicamente, acabou por dar o conteúdo técnico daquilo que eu disse. Quando digo tipo offshore, é ter equipas competentes que gerem as EDTIs como tanto zonas ou cidades e turistas, como quiser chamar, mas sem interferência política. Sem interferência política, porque nesse momento, elas têm sido desde o passado até agora, como o insucesso não tem pai, é órfão, mas o sucesso tem uma multitude de pais, toda a gente quer mostrar que deu uma contribuição na decisão de tal assunto ligado ao turismo. Então você tem toda a gente a querer mandar. Por isso é que eu propus, tendo em conta, como aproveito a definição do conteúdo técnico que deu, mas deve-se dar a esse organismo todos os poderes, onde responde apenas perante quem o nomeou e não há mais ninguém a interferir. Aliás, posso dar um exemplo. Vamos começar mesmo a SCTBM, que é a organização mais formatada para gestão e ordenamento do território. Depois de fazer tudo, a aberração de mandar o plano de ordenamento detalhado para aprovação do ministro, que acho uma aberração, mas mesmo assim, ainda depois tem que ir discutir com a Câmara, ou por acaso, até nesse caso, não sei se é visão de receber algum dinheiro, as câmaras deram à CTBM o poder de licenciar, mas deram, podiam não ter dado. Está a perceber? E você fica com um projeto aprovado pela entidade que gere a zona turística, mas a Câmara, como aconteceu nos anos entre 2005 e 2007, a Câmara, por
por razões várias, não emite a licença de construção. Felizmente, a lei também de 2010 já veio pôr fim a esse abuso que poderia existir. Mas, por isso que eu, argumentando isso, mas criar tipo de uma estrutura própria, não politizada, é muito importante para se poder facilitar a utilização do eventual das elites. A questão levantada, ainda a ligação entre turismo e cultura. Há sim muita ligação, assim como também há com outras. Mas não, sinceramente, com todo respeito, não até esse momento daquilo, porque eu trabalho todos os dias com os investidores. Eu sei quais são as suas motivações para vir investir 30, 40 ou 60 milhões de euros. A cultura, alguma culinária e outras ofertas complementares são necessárias e aí temos um grande espaço de progressão. Por isso é que eu falei na integração da economia cabo-verdiana na economia turística como um todo, porque há um grande espaço, mas temos que fazer isso. Repara, posso dizer que só aos últimos 3 anos é que vemos algum dinamismo, de facto, de querer dar à cultura algum impulso no sentido de também ter a sua parte, o seu posicionamento no mercado da oferta turística. Mas temos ainda um longo caminho para irmos, mas não o leitmotivo que tira porque vou ser muito claro, o leitmotivo que faz a Peter, ou Smith, ou João François sair da Europa para vir a Cabo Verde, não é para vir ver necessariamente a cultura cabo-verdiana. Vem com um leitmotivo e, estando cá, esse leitmotivo é complementado pela nossa oferta cultural também. Eu, assim, é que equaciono essa problemática. Sim, vou chegar lá agora. Só agora que vou entrar na resposta. A doutora Paula Mendes também fez essa mesma pergunta ligada, tanto porque o arquiteto César também fez. Estou de acordo, não posso discordar. É um potencial grande que temos para materializar. Mas ainda estamos a caminho. Embora, portanto, quando falou da Cidade Velha, a primeira igreja, sim, muito bem. Mas, infelizmente, apesar de ser a primeira igreja católica na África Ocidental, todos nós aqui praticamente somos cristãos, católicos, batizados, etc., mas não temos conseguido, até temos sido incapazes, aí há que dizer a coisa, incapazes até esse momento de reconstituir aquilo para poder apresentar. Não é como está. Certo? De modo que aceito esse repto, mas assumamos-lo todos nós, poder governamental, poder municipal, todos os agentes culturais e outros, para que transformemos de facto a Cidade Velha num ponto de reparo que quando alguém vier a Cabo Verde possa visitar, porque vou já agora aproveitar para fazer uma crítica. Foi grande responsabilidade quando, há uns anos atrás, veio a rainha da Espanha, levá-la visitar o forte. Minha gente, ali o terreno, aqui, as pedras ali, são movediças. Imagina, aliás, já houve um acidente lá. Imagina se a rainha andando ali, pusesse o pé numa pedra mal colocada. Não, a realidade é essa, isso que conta. Que isso? Eu já visitei sítios desses, mas sítios desses são tratados, fazem-se investimentos, o arquiteto, aliás, isso será trabalho vosso, tratar de forma que, sem degenerar o passado, mas adaptá-lo um pouco para que o homem moderno, que já não anda com pés descalços, mas praticamente as senhoras andam com talões altos, possam andar aí. Senão, é um risco grande, de modo que há esse desafio. O desafio é esse. A Cidade Velha está lá à espera de ser inserida no circuito turístico. É essa a minha resposta, Paula. Tá, mas infelizmente ainda não conseguimos inseri-la, trabalhamos para isso. Aldino Lopes pergunta se será possível chegar ao turismo de qualidade. Na situação, aliás, sabe que, não, portanto, acho que é mais uma crítica, portanto, devemos trabalhar, governo, mas particularmente aqui, é mais município, aqui é mais um município, poder municipal, a
assumir as suas responsabilidades para que, de facto, Santa Maria seja uma cidade turística agradável, tenha bons passeios, ruas interessantes e, particularmente, a questão que levantou, ainda por causa desta manhã estava a falar com o senhor Ministro do Ambiente, Urbanismo e Ordenamento do Território, a questão de Santa Maria, de hectare de Santa Maria, sem saneamento. Aliás, há um problema grave. A partir de novembro, Dunas Beach Resort vai entrar em funcionamento. É uma média de 2.000 turistas, 2.000 turistas permanentes em termos de fluxo permanente, mas vamos contar pelo menos 1.000 empregados, são 3.000 pessoas, onde aí já não pode ser saneamento artesanal, tem que ser mesmo industrial, portanto, a hectare tem que funcionar. Temos esse problema, caro Eldino, talvez não só aqui neste fórum, mas também nas assembleias municipais da Câmara, ou porque não, vocês como habitantes e operadores, talvez interessados, fazer um apelo para que o Governo reveja essa partilha de poder, ou essa possibilidade que dá a toda a gente de intervir para resolver certos problemas, a fim de autoritariamente resolver certos problemas para podermos qualificar o nosso destino turístico. Às vezes, sem autoritarismo, em certa medida, as coisas não vão à frente, porque passamos muito tempo como bizantinos a discutir. Sobre a gestão da Praia de Santa Maria, acredito que muito antes de 2030, talvez daqui até o próximo ano, até por iniciativa pessoal e não só, estamos a discutir com a Agência Marítima Portuária e vamos ver depois da Cabo Verde Investimentos como encontrar soluções rapidamente para se estabelecer uma gestão normal, apropriada, como se faz nos países civilizados, da Praia de Santa Maria e não só. A última questão do... José Gonçalves e José Correia. Sim, a penúltima questão, o José Gonçalves, portanto, diz que augura que os números sejam realizados, agradeço esse desejo, mas posso confirmar que os números que apresentei cá são números já confirmados, não são meras projeções, são números confirmados que, depois até não vou perder tempo aqui muito para não cansar os outros, mas posso até dar-lhe os dados de base para poder ver como é que cheguei a esses números. E acredito, o que devemos augurar é que isso seja de longe ultrapassado, para que o turismo, de facto, possa normalmente assumir-se como a alavanca da nossa economia. Incentivo de turismo de massa. Infelizmente estamos nisso. Ecoturismo. Isso não exclui ecoturismo. Pode-se, como diz, vamos a pouco e pouco da massa que vem grande, se anualmente tirarmos 2%, que já são 10.000, orientarmos para, a pouco e pouco para o ecoturismo e outros pequenos nichos complementares, acredito que num período de 15, 20 anos teremos um turismo onde talvez massa, sol e praia exclusivamente representa apenas uns 70% e tínhamos outros, mas temos que partir daquilo que temos, não daquilo que gostaríamos de ter, para podermos edificar e atingir aquilo que gostaríamos de ter. Quanto aos incentivos para pequenos operadores, estou plenamente de acordo, por isso é que falei da política fiscal. Devemos, mais uma vez, apelo, aproveito esta pergunta, para que nos sentemos, governo, particularmente a administração fiscal, e os operadores discutam essa questão detalhadamente, porque aqui já é até um nicho especial para os nacionais poderem tirar mais-valia para o setor e possamos apresentar então ao governo propostas coerentes, consistentes e com visibilidade para se ver que, de facto, há um objetivo que essa política fiscal vai suportar. Portanto, é essa a resposta que dou, mas estou de acordo com a ideia e espero que os relatores escrevam isso e também apontem a minha dica como elemento de resposta para isso. Meu caro, planeamento turístico para 2030. Vou ser muito sincero. Teoricamente é um exercício académico muito bonito. Planear tudo até 2030. Mas num mercado cujo do ponto de partida, inclusive, não é nosso, penso que temos feito, em termos de planeamento, temos feito já um grande trabalho, nomeadamente na Boa Vista e Maio, essa também fez um grande trabalho, mas como viu, a ocupação, índice de ocupação das ITIs na Boa Vista são 6,23%, ok? E no Maio ainda é 0%. Isso custa dinheiro. E mais, ao planear
assim tão longo prazo, podemos estar em erro. Há que ter muito bem cuidado em termos de planear algo que não depende de nós. E mais, eu, por exemplo, posso dizer aqui, e já tenho conversado com os meus interlocutores da administração fiscal e aduaneira, eu penso que o governo deveria, nesse momento, rever a sua política, tanto de ocupação das EDTIs, para que fins, e também a política de incentivos. Porque, por exemplo, não peço desculpa, é a minha opinião, não é da Câmara de Turim, é da minha opinião, eu acho que não é justo aquilo que muitas vezes chamamos residências, turismo residencial, mas que são meras casas individuais de pessoas. Acho injusto que esses proprietários usufruem de direitos aduaneiros, enquanto que eu ou qualquer outro que estamos aqui fazemos a nossa casa pagando todos os direitos. Acho que o incentivo deve ser orientado, de facto, para a atividade turística hoteleira. E aí há que fazer também um trabalho com o apoio dos arquitetos, dos engenheiros, definir os princípios e os critérios de identificação e monitorização dos objetos ou empreendimentos turísticos hoteleiros para podermos chegar lá. Por isso, Correia, eu acho que o planeamento devemos fazê-lo um pouco mais, não diria ou a mais curto ou a menos longo, a menos curto, ou a mais curto ou a menos longo prazo, para podermos, porque tem que ser na base do feedback real que recebemos do mercado em termos de procura de investimentos. Caso contrário, podemos fazer grandes planos, fica no papel, como pode acontecer em várias partes do mundo. E aí não sei se é essa a intenção, porque seria apenas gastar dinheiro e o próprio planeamento pode não estar de acordo com o tipo de procura daqui a 5 ou 6 anos. Mas alguém pode decidir fazer planeamento por 50 anos. Pode ser. Pedir a palavra mais para comentar, trazer aqui algumas achegas relativamente à questão trazida pela Paula Moeda e pelo César Freitas em relação a ligar o turismo à cultura. Já estão aqui na sala as duas tutelas do turismo e da cultura representadas aqui ao mais alto nível. A nível do próprio programa estratégico de turismo, que, digamos, já expirou, portanto é de 2010 a 2013, prevê na dimensão sustentabilidade o programa número 14, que é Mais Cultura para Mais Turismo, um programa todo ele dedicado à questão da cultura e a sua integração dentro da cadeia de valores de turismo. Penso que já há muita coisa que está sendo feita, que está sendo gizada também em termos de estratégia, em termos de planeamento, e já também eventualmente a nível dos dois ministérios, creio que tem havido alguma articulação no sentido de montar e delinear todo um plano de ação para poder dar corpo a este programa número 14, que é Mais Cultura para Mais Turismo. Mas dizer que, de facto, ainda há um longo caminho que temos que percorrer no sentido da qualificação da nossa oferta, e isso também ligando a questão da cultura. Mas o certo é que já iniciamos esse processo e é preciso iniciar, e eu acredito que lá chegaremos no sentido de qualificar a nossa oferta turística, agregando valor através do nosso ativo cultural. De resto, acho que o Vítor Fidalgo acabou por aflorar algumas questões que eu ia também comentar. A questão dos incentivos, penso que é mais uma questão também dirigida à tutela do turismo, poderia eventualmente ser algumas considerações, mas dizer que há um estatuto de tutela turística, portanto, e sei que foi revisto e está em revisão, e penso que acautelará essa questão de apoiar os pequenos investimentos, as pequenas iniciativas, 2, 3, 4, 5 quartos, quando se fala em bed and breakfast, para justamente potenciar este desenvolvimento local, potenciar esta internalização dos benefícios do turismo. O importante no turismo, uma das coisas relevantes no turismo, é o que cada cidadão, cada país possa ganhar com o turismo. Pareceu-me ficou um pouco aquém da minha expectativa, alguma explicação mais aprofundada na mesa, e a pergunta e o pedido sobre qual as estratégias, a visão da mesa
as estratégias para que, nomeadamente, as empresas cabo-verdianas, o cidadão cabo-verdiano, vimos há dias um borbulho que surgiu aí na Boa Vista sobre empresas, cidadãos que queriam prestar serviço e estavam a entender que não podiam prestar serviços. A minha pergunta é, qual é a visão da mesa sobre as estratégias para, como estamos a estabelecer estratégias para os 2030, haver maior participação do cabo-verdiano, das empresas cabo-verdianas, um maior gasto turístico aqui. Do que se sabe, boa parte, uma fatia considerável do gasto turístico é feito no país de origem e não no país de destino. A estatística diz cerca de 70%. Se não é assim, e a pergunta tem a ver com isto, eu gostaria que a mesa comentasse com os elementos que tiver sobre isto e a estratégia que desenha e propõe para isto. Obrigado. Eu gostava que o Sr. José Eduardo tivesse neste painel na posição de orador e não de moderador. Porquê? Porque sobre o investimento, como um homem forte de investimento, queria falar sobre investimentos turísticos em Cabo Verde. Quem é que está a ganhar com o turismo em Cabo Verde? Quem são os investidores? São estrangeiradas ou os nacionais? Será que os nacionais não têm capacidade de mobilizar recursos para construir algum empreendimento turístico? Penso que é preciso dar mais atenção, mais respeito para os nacionais, para os investimentos nacionais. Outra coisa, o turismo de Cabo Verde, em particular da Boa Vista, foi cozinhado por estrangeiros. O que é que a população da Boa Vista ganhou com o turismo? Alguma miséria, se calhar. Há mais desigualdade. Criou muitas barracas. A população da Boa Vista, há muitos que não conseguem nem comprar 1 quilo de galinha, porque é tudo feito para os estrangeiros. Se calhar nem em todos os hotéis há produtos nacionais. Isto é um turismo que eu não quero para a minha ilha. Eu quero, como a Ilha do Maio, eu quero um turismo feito para o pessoal do Maio, para o pessoal do Maio ganhar. Há pouco tempo o Sr. José Eduardo teve numa conferência em Lisboa, foi questionado sobre a questão do Maio, o turismo. O senhor respondeu, diz assim, há que chegar vez do Maio. E a gente fala que até chega nos bes. É para esperar até 2030. Não adianta estar aqui a falar de ZDTIs, de instalações turísticas, sem falar na mobilidade nacional, sem falar de acessibilidade. A Ilha do Maio, em termos de acessibilidade, é zero. TSV tem um voo 2 vezes por semana, se não me engano, terça-feira e quinta-feira. E sexta. Quem é que vai? Ninguém vai. Uma viagem de 10 minutos com um bilhete caríssimo. Ninguém vai. Transporte marítimo é para esquecer. Por isso, há que ter mais respeito para a ilha. Há que ter mais. Nós, do Maio, também, nós somos Cabo Verde. Temos que fazer parte da transformação de Cabo Verde. É preciso constar o Maio na agenda. Por isso, há mais respeito. Obrigado. Infelizmente, vou ter que falar da Ilha do Maio também. Disse que para Maio, atualmente, a percentagem é de 0%. Eu gostaria de solicitar ao Dr. Vítor que nos desse elementos para sonharmos com um turismo de qualidade no Maio. Pensei no turismo em Canárias. Maio também tem lindas praias. E como estamos aqui num ambiente de traçar estratégias e sonhar, também gostaria que o Dr. Vítor me desse motivo para sonhar em ver praias da Ilha do Maio apinhadas de turistas. Era só isso e muito obrigada.
começar a dizer que para termos um turismo sustentável, teremos um turismo